que vem a ser um dente incluso? Trata-se de um dente que, na época que deveria ter feito sua erupção, a gente fala de nascer, de aparecer na boca. Ele não o fez. Então a gente pode observar na imagem de número 1, é um dente que o terceiro molar, ele é conhecido normalmente como siso, e a gente observa esse dente que é muito anômalo e o formato da raiz dele muito acentuada, tá vendo? A gente tem na figura de número 1 essa raiz, essa curvatura acentuada. Na figura de número 2, a gente pode observar entre os incisivos centrais a presença de um elemento a mais, que é um supranumerário, que também está incluso. Na figura de número 3, nós temos um dente incluso que está próximo à fossa nasal. E por último, a gente tem uma lesão associada a um dente incluso na figura de número 4, que é um canino. Durante uma aula na Universidade Gama Filho, eu dei alguns esclarecimentos a respeito de 3 expressões que se misturam. São elas: dentes retidos, dentes inclusos e dentes impactados. Vamos então observar esse trecho da aula que eu falo sobre isso. Retido significa português. Retido significa que se retém. É quando você faz um preparo, e aí observa o talento do homem que faz o preparo, né? Você faz aquele preparo de cavidade. Por que você faz aquele preparo cavitário? Aquele preparo cavitário ele deve ser retentivo, ele deve ser feito de tal forma de você prender o material de restauração. Outra expressão, então, é uma expressão muito boa para classificar o dente incluso. Você tem a expressão dentes impactados. Tornar, você vai olhar o dicionário e você vê tornar impacto, arremessar, impelir, fazer chocar contra, de alguma forma assim. Em algumas situações, você tem um segundo molar aqui e um terceiro molar que está se chocando. Nesse momento, essa expressão, ela cai muito bem, né? Está se chocando, está impactado, ele está preso em função de um obstáculo, que seria o segundo molar, em função do eixo dele, né? Todo dente ele tem um eixo de saída. Quando um dente está, quando o terceiro molar está na horizontal, viu, gente? Isso aqui é uma tentativa de mostrar um terceiro molar, um segundo molar. Aí, o terceiro molar se chocando com o segundo molar, e aí dificultando, ou aí cai bem a expressão impactada. Esse dente está impactado, a gente vai ver alguns casos disso. Mas a expressão que melhor se adequa, sem dúvida nenhuma, é incluso, que significa que está incorporado, que está dentro, né? É anexo também, mas aí que está incluído. E o dente incluso, na verdade, nada mais é do que aquele dente que, na época normal de fazer a sua erupção, ele não fez. Né? Aquele dente que está envolvido por osso. Em algumas situações, ele pode estar envolvido por parte da mucosa, parte da mucosa e parte de osso, ou totalmente envolvido por osso. Tá? Então, a gente chama de dente incluso aquele dente que não fez a erupção, não veio para a cavidade oral no tempo que deveria ser feito. Então, nós temos ainda uma classificação de inclusão fisiológica. Engraçado, eu aumentei essa letra, mas ainda está pequena, né? É quando o dente encontra-se incluso, porém, dentro da sua época normal de rompimento, né? De erupção. Tranquilo? Todo mundo acompanhando? Patológica é quando um dente encontra-se incluso após passado 12 meses de sua época normal de erupção. Tranquilo? Isso tem escrito, dou para vocês também, tá? Já está lá naquela página profissional. Aí você vê a antropologia, que é a ciência que estuda a origem, a evolução e os caracteres do ser humano. Ela diz o seguinte, ela diz que nossa alimentação, cada vez de mais fácil trituração, e o alimento também, ele já vem uma consistência muito mais mole, a gente não exige muito do nosso aparelho mastigatório. Isso incorre numa arcada, num esforço menor da musculatura, de todos os dentes, e aí isso vai incorrer num desenvolvimento, no hipodesenvolvimento das arcadas, e com uma facilidade maior de ter dentes inclusos, uma quantidade maior de dente incluso na boca. Né? Por isso que é muito comum hoje em dia os jovens, eles terem
maior quantidade de dentículos, isso vai perpetuar isso cada vez com maior frequência. Menor desenvolvimento das arcárias e essa é a explicação segundo a antropologia. Nós temos aí os dentes mais frequentemente inclusos e de acordo com a sua erupção. Olha, nós temos os terceiros molares inferiores, normalmente os superiores, os seguidos dos caninos superiores e os pré-molares inferiores. Isso se deve por serem os últimos a erupcionar, não tendo espaço adequado para que eles façam a erupção. Tranquilo?